Eu quero te contar uma história hoje. A história de um velho sábio e do seu aprendiz. Ambos estavam andando pela mata e eles procuravam um lugar para passar uma noite. O velho sábio avistou uma fazenda e eles foram até esse ambiente. Chegando lá, o velho sábio olhou, chamou o patriarca da casa e ele veio. Recebeu os dois e ele se apresentou falando que eles precisavam apenas passar uma noite para continuar a sua jornada. O patriarca os chamou para jantar, os colocou dentro de casa. E durante a mesa, o patriarca contou toda a história daquela família, toda a história que eles vinham construindo até aquele momento. E mais importante do que isso, o patriarca contou que aquela vaquinha que estava no pasto, a única vaquinha que estava no pasto de toda aquela fazenda, era a fonte de renda dessa família. E olha que engraçado, eles tinham uma fazenda gigante e apenas uma vaquinha que era a fonte de renda dessa família. Mas o patriarca não se importava com isso, porque essa mesma vaquinha era que pagava suas contas, era que supria suas necessidades e era a mesma vaquinha que fazia o seu recurso ainda ser investido. Então essa vaquinha era uma vaquinha de ouro praticamente. Então ao final da noite, o velho sábio e o seu aprendiz foram para uma outra casinha separada da casa principal para passar aquela noite. Durante a noite, o velho sábio chamou seu aprendiz e eles foram até a vaquinha que estava no alto do monte. Lá no alto do monte, a vaquinha estava deitada, perto do precipício. E aí o velho sábio fala para o seu aprendiz: joga essa vaquinha, empurra ela para o precipício. E aí o jovem aprendiz fala: não, eu não vou empurrar ela. Como você tem coragem de falar isso? Essa é a vaquinha que sustenta essa casa. Essa é a vaquinha que traz o pão para essa mesa. Essa é a única vaquinha, a única fonte de renda de uma família que nos acolheu, de uma família que escolheu nos dar uma oportunidade de dormir aqui essa noite. Como você tem coragem de falar isso? E o velho sábio insistiu: empurra essa vaquinha do precipício. E o aprendiz ficou indignado, indignado com a atitude do sábio, a atitude do seu mestre, e não jogou essa vaquinha do precipício. E o sábio, identificando que o seu aprendiz não faria isso, ele resolveu ele mesmo empurrar a vaquinha do precipício. Na manhã seguinte, logo cedo, eles saíram para continuar sua jornada e nem se despediram da família. Alguns anos depois, o velho sábio morre. E aí o seu aprendiz, que agora já era um sábio formado, um homem pronto a ser sucessor do velho sábio, fica com aquela impressão da vaquinha ainda na cabeça. E ele resolve retornar àquela mesma fazenda para descobrir qual foi o fim que se deu àquela família pela qual o velho sábio jogou a vaquinha no precipício. E olha que engraçado, aquela mesma imagem, aquela mesma vaquinha ainda perturbava a mente daquele aprendiz, porque ele ainda não tinha tirado a tal da vaquinha da cabeça. Chegando lá no sítio, ele chega agora numa portaria completamente diferente, uma casa completamente diferente. E aí ele fica estranhando o ambiente, o espaço muito maior, uma casa completamente diferente. E ele chama nessa portaria o patriarca, o mesmo patriarca atende. Ele, pelo tempo que havia passado, esse aprendiz já não lembrava mais do rosto desse mesmo patriarca. E ao começarem uma conversa, o aprendiz pergunta: você conhece uma família que estava aqui há alguns anos atrás? E esse sítio era um pouco menor, uma casa mais simples. Você sabe o que aconteceu com essa família? Porque eles tinham uma vaquinha, essa vaquinha caiu no precipício. Eu queria entender o que aconteceu com eles, a história deles. Você sabe onde eles estão? E esse mesmo patriarca fala: eu lembro de você. No dia que você esteve aqui com um sábio, o velho sábio, nós conversamos e vocês foram dormir. Mas na manhã seguinte, no dia seguinte, assim que vocês foram embora, a nossa vaquinha foi encontrada morta no precipício. Nós voltamos para casa, ficamos muito tristes, mas aquela situação, por incrível que pareça, nos impulsionou a termos tudo que nós temos hoje. Nós somos a mesma família que vocês encontraram há alguns anos atrás. E olha que engraçado, hoje nós temos milhares de cabeças de gado que abastecem toda uma cidade. Nós temos milhares de vacas que fornecem leite para toda uma cidade. Hoje, a nossa família, a nossa casa é responsável por fornecer alimentos para toda uma cidade. Aquela vaquinha que era sozinha se tornou hoje milhares de cabeças de gado e um ambiente muito mais confortável para a nossa família. E mais do que isso, o que nós temos hoje, nós conseguimos transbordar e derramar sobre a vida de milhares de pessoas. E você pode pensar agora: mas Vinícius, o que essa história tem a ver com a minha vida? O que essa história tem a ver com a minha família? E eu pensei a mesma coisa quando eu ouvi essa mesma história. E aí eu lembrei que hoje talvez eu tenha apenas uma vaquinha. E milhares de brasileiros nessa crise também se viram na mesma situação. Eles tinham apenas uma vaquinha. E talvez
tudo o que aconteceu e o que está acontecendo nesse momento seja para ressurgir e levantar pessoas que nunca tiveram coragem de colocar as suas ideias em prática. Talvez esse seja o momento de transformação e o empurrão que você teve para que você colocasse em prática todas as ideias que você tem. Porque ideias são sementes. E sementes na sua mão, elas não prosperam. Sementes na sua mão, elas não servem para nada. As suas ideias são como semente. E a semente, para que ela dê frutos, ela precisa morrer. E como uma ideia morre, Vinícius? Como eu consigo fazer isso? Você precisa lançar sobre uma terra boa, sobre uma terra fértil essa semente. E essa mesma semente que parecia inútil e morreu, ela vai crescer e vai dar frutos 100 vezes mais. Mas se você reter as suas ideias, os empreendimentos que surgem no seu coração, as ideias de empreendimento que você tem e ficar aprisionado à sua única vaquinha, há um grande risco, há um grande problema. Essa vaquinha pode cair a qualquer momento do precipício. E aí, o que você vai fazer diante disso? Talvez você seja uma pessoa e aquela pessoa que perdeu a sua vaquinha no meio dessa crise. E não tem nada de errado com isso. Agora é hora de reerguer. Agora é hora de ressurgir, ressignificar as coisas que foram erradas, os passos que foram errados e refazer uma nova história, aprender com os erros passados e agora caminhar para frente. E para quem ainda tem uma vaquinha, isso é muito digno, isso é muito justo. Eu quero te aconselhar, não deixe que essa vaquinha se torne a sua dona. Não deixe que essa vaquinha torne dona do seu tempo, da sua vida, da sua família, dos seus filhos. Não deixe que essa vaquinha se torne um Deus na sua vida. Não faça dela, não faça para essa vaquinha um altar ao qual você vai todos os dias gastar o seu tempo, a sua vida e a sua história em busca dessa vaquinha. Diversifique. Você precisa hoje, na prática, organizar as suas finanças. Organizar os lugares onde você recebe recursos para que você consiga não só depender de uma vaquinha, mas abrir outras frentes, abrir outras formas de entrada de recursos no seu caixa, para que você consiga diversificar o seu risco, não ser escravo de uma situação, escravo de um único lugar, de um único ambiente que te toma todo o seu tempo, que toma toda a sua história, que toma todo o tempo que você deixaria para curtir a sua família e os seus amigos, porque você tem que trabalhar sábado e domingo. Então isso não é uma declaração contra o trabalho, não é uma declaração contra o que você faz hoje, mas é um ponto de atenção. É um ponto de atenção e reflexão para que você pense, será que hoje eu dependo de uma única vaquinha? E se acontecesse algo comigo? Como ficaria a minha família? E se acontecesse algo comigo e eu perdesse esse emprego, perdesse essa vaquinha, perdesse essa única fonte de renda do empreendedorismo, de fontes de rendas variáveis, você pode ter outras fontes de renda, mas se acontecesse algo que a única fonte de renda que você tem cessasse, o que você faria? Quais ideias você tem engavetadas que talvez vão com você até o caixão e você não lançou elas na terra? Viva por aquilo que você errou e aprendeu. Não viva com a dor do arrependimento. E mais do que isso, se prepare sempre para o pior. Viva o melhor, mas se prepare sempre para o pior. Você não tem um controle, mas você pode sim diversificar o seu risco, introduzindo novas formas de renda nas suas finanças. Você pode sim diversificar as suas finanças, fazendo com que você não dependa única e exclusivamente de uma fonte de renda, mas você tenha diversidade e tranquilidade para que se uma fonte cessar, outras várias fontes estão fluindo para que o rio nunca pare de jorrar. Essa decisão, a partir de hoje, está nas suas mãos. Se você gostou dessa história, se essa história se conectou à sua, se essa história faz sentido para você, deixe o seu comentário aqui embaixo. Deixe o seu comentário aqui embaixo se você é uma pessoa que hoje depende de uma única fonte de renda, se você é uma pessoa hoje que tem essa dependência dessa vaquinha. Não deixe, não espere o tempo em que essa vaquinha seja jogada do precipício para que você tome uma ação. Pegue todas as sementes que você está em suas mãos e lance na terra. Todas elas precisam ser mortas para que frutifiquem 100 vezes mais. E para você que ainda tem a sua vaquinha, não espere que ela caia, mas simplesmente faça de todo o seu coração. Lance também as suas sementes e não espere que o dia do caos chegue para você tomar uma ação. Está agora, essa responsabilidade agora está nas suas mãos.